Olá, tudo bem? Eu me chamo Glauco e nesse vídeo nós estaremos falando alguns pontos sobre a pregação bíblica, trechos tirados deste livro, A Arte e o Ofício da Pregação. Eu espero que o conteúdo desse vídeo agregue muito para o seu ministério, para o seu conhecimento sobre a pregação. Eu tenho certeza que será uma bênção para você. Boa tarde, me chamo Eric e hoje vim falar um pouquinho sobre a questão da pregação, o ofício da pregação. O mais interessante de tudo é que quando nós estudamos a questão da pregação, nós vemos grandes pregadores. Por exemplo, Martinho Lutero, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Mas a pregação, ela chama a questão da muita atenção, porque através da mensagem de Deus, como ela é transmitida, é que pessoas descobrem a verdade, pessoas que descobrem a luz e ao mesmo tempo elas querem receber isso. E como que eu faço isso, Eric? Através da mensagem pregada. Nós estamos aqui no seminário e precisamos o quê? Ter a convicção do que nós falamos. A cada dia, a cada momento, nós temos que transmitir as verdades presentes. Mas é através das Escrituras que nós conseguimos isso. Grandes homens no passado fizeram isso. E nós também temos que ter esse senso também de missão. Para nós alcançarmos pessoas, precisamos pregar a palavra. Porque através da palavra, ela descobre novas luzes, novas verdades, e elas possam conhecer e transmitir esse amor. Por isso, a cada um de nós, pregue a palavra, viva a palavra, porque um dia a palavra chegou até a mim, também a mesma palavra que chegará para outras pessoas, e as outras pessoas vão ver e vão conhecer o mundo que nós estamos hoje e um lar que tem preparado. Esses homens no passado fizeram isso, e esse mérito que eles fez no passado chegou até nós hoje. E que possamos a cada dia pregar a mensagem, viver a mensagem, mas também transmitir com convicção que em breve Jesus voltará. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Kaique. Como assunto, o nosso vídeo hoje é sobre a arte da pregação bíblica. Qual a importância de uma pregação bíblica na sua igreja? A pregação bíblica ela tem uma relevância muito grande, não só para o pregador, mas também para o público, a quem está assistindo o pregador. Por exemplo, o primeiro passo para preparar um sermão não é diretamente a Bíblia, mas sim a oração. É consultar Deus em primeiro lugar. Quando nós nos elevamos em oração para preparar o sermão, Deus ele vai dar o tema e o contexto do sermão preparado para a gente. Segundo passo, existem 3 tipos de sermão. Quando nós olhamos para a Bíblia ela apresenta diversas histórias, diversos capítulos, mas em três tipos de sermão nós podemos elaborar os sermões aonde possa tocar no coração das pessoas. Esses 3 tipos de sermão, temático, expositivo e textual, são sermões onde nós podemos trabalhar toda a Bíblia. Aliás, o temático nós trabalhamos toda a Bíblia, mas o textual e o expositivo nós trabalhamos pequenas partes da Bíblia, abordando o tema central. Sabe, a importância da pregação bíblica, quando nós olhamos, nós vemos que tem uma importância muito grande, não só para a igreja, mas também para o pregador que está transmitindo a palavra de Deus. Deus ele fala primeiramente com o pregador e depois ele fala com a igreja. Que eu e você possamos ser ótimos pregadores de Deus até que ele venha. Agora vamos continuar com o tema de pregação bíblica. E um dos passos principais para uma pessoa que quer estudar a palavra de Deus e ser um pregador é saber que estilo de sermão ele vai usar. A palavra de Deus é soberana, mas para você trazer ela para uma pessoa, para um público, você tem 3 tipos principais de sermão. O temático, o textual e o expositivo. Vou explicar rapidamente qual a diferença de cada um deles. O sermão temático, ele vem como base trazer um tema principal. Vamos dar um exemplo. Se você quer pregar sobre dízimos e ofertas, você vai pegar um texto ali que vai falando sobre dízimos e ofertas e vai permear toda a Bíblia falando sobre esse tema.
Então você vai lá para Malaquias, você vai para Ageu, vai para todos os textos que vão falando sobre esse tema para utilizar e corroborar no seu pensamento. Então você tem um tema central na sua mente que você quer tratar e através desse tema você vai procurando versos na Bíblia que vão ajudar para fortalecer o que você está pensando. Esse é uma pregação temática. Agora nós temos um outro estilo, a pregação textual. Um exemplo de um grande pregador textual é Spurgeon, que pregou muito desse estilo. Uma pregação textual, aqui você vai pegar um texto em si e através desse texto pegar alguns versículos dele e através dele utilizar também outros textos para passar a mensagem que esse texto está passando. Então aqui você não está tirando da sua mente o que é o tema principal, mas sim o que o texto vai trazer sobre esse determinado tema. E através desse determinado tema, quando você for expandir ele, você vai poder utilizar outros textos para fortalecer o que aquela perícope e aquela pequena quantidade de textos vai passando. Agora, no último estilo, a pregação expositiva, que é a pregação que a maioria dos grandes homens pregaram, essa aqui é totalmente diferente. Nela você vai pegar um texto, um tema bíblico, um capítulo em especial e através desse capítulo trazer tudo o que o tema está passando. Exemplo, vamos pegar Lucas 24. Aqui a gente tem o caminho de Emaús. O que Deus está passando naquele capítulo em especial? Quais as lições que você vai aprender nesse tipo de texto? Como você aplica eles para os nossos dias? Então aqui você não vai utilizar outros textos, é claro que você utiliza pontualmente, mas você não vai sair de dentro do texto, você vai ficar dentro dele, a sua aplicação, introdução, desenvolvimento, todo vai partir desse bloco de texto. E através dali você vai conseguir pegar as essências do que o texto bíblico está passando e aplicar para o povo hoje. Esse tema é um mais difícil, por causa que aqui você tem que especificar e estudar ali o que o contexto fala, o que ele queria passar para a época, e ali você não consegue mudar o que o apóstolo está falando, o que João vai falar, o que Paulo vai falar. Você tem que utilizar o que ele está falando e maximizar isso para as pessoas compreenderem isso. Essa é a pregação expositiva e aqui denota muito mais estudo e dificuldade. Então nós temos esses três tipos principais: temática, textual e expositiva. Através disso, você vai se aprofundando quais as peculiaridades de cada um e como que você pode usar ela da melhor forma possível para fazer o seu sermão. Olá amigos, eu me chamo Isaac Costa e eu gostaria de comentar aqui sobre a questão do sermão expositivo ou a pregação expositivas. 3 pontos importantes. O primeiro deles é a relevância. O sermão, quando abrirmos a Bíblia para pregar, ele precisa ser relevante, ele precisa alcançar um público de pessoas. Outro aspecto também muito importante do sermão expositivo é a aplicação. Quando abrimos a Bíblia para fazermos um sermão expositivo, para pregarmos um sermão expositivo, nós precisamos procurar textos chaves para que assim possamos fazer uma aplicação adequada, pois a aplicação adequada pode trazer benefícios tanto para o pregador quanto também para as pessoas que estão ouvindo. Então a aplicação é um ponto muito importante da pregação expositiva, assim como havia falado antes da relevância, algo que seja relevante para a comunidade, para a sociedade, para as pessoas que estão ouvindo e o impacto que esse sermão ele vai causar ali na vida das pessoas. E outro aspecto também, não menos importante, de muita relevância, é a questão da capacitação. Todo pregador, ao abrir a palavra de Deus, ele precisa, primeiro passo, orar, buscar a presença de Deus, mas também procurar textos na Bíblia para que ele possa basear o seu sermão, que ele possa dominar esses textos, para que ele possa conhecer e assim transmitir uma mensagem adequada para o seu público. Então, não se esqueça desses 3 pontos chaves. O primeiro deles, a relevância, depois nós buscamos a aplicação e, por fim, também a questão da capacitação. Se nós queremos trazer sermões que causam impacto na sociedade, nós precisamos nos lembrar desses 3 pontos aí, desses 3 tópicos do sermão bíblico: relevância, aplicação e capacitação. Muito bem, amigos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é José Carlos, tá bom? E eu vou trazer pra gente hoje uma reflexão a respeito deste livro aqui, né, que é a arte e o ofício da pregação bíblica. No capítulo 16, o autor ele vai falar aqui justamente
sobre 2 pontos importantes. Eu não vou abordar todo o capítulo, vou abordar apenas 2 pontos aqui que realmente, para mim, são os mais focados, né, na minha leitura, do meu estudo a respeito desse capítulo. O primeiro ponto que ele vai estar trazendo aqui é sobre a autenticação do pastor. O pastor, ele realmente precisa ser alguém autêntico, né, alguém que está ali usando e utilizando da sua própria vida, né, como um testemunho vivo para outras pessoas. Algo que eu estava pensando aqui é justamente isso que eu queria passar para vocês, é que se você for autêntico, né, se você não, por exemplo, utilizar de muitos recursos de outros pregadores ou tentar imitar outros pregadores, você vai conseguir alcançar o coração de pessoas que outros pregadores ainda não conseguiram. Então isso é muito legal. Um outro ponto também que eu queria trazer para a gente aqui é justamente uma citação, tá? Uma citação aqui do Phillips Brooks. E essa citação dele, ele vai falar o seguinte, né? Vai falar assim, que a pregação é a comunicação da verdade divina por meio da personalidade humana. A verdade divina nunca muda, a personalidade humana muda constantemente. E é isso que torna a mensagem nova e única. Interessante isso aqui, porque Deus, ele é único, ele é imutável, a gente sabe disso, a Bíblia conta pra gente. Só que o ser humano, ele é mutável, ele é constantemente mudado pela situação, por tudo que ele está vivendo, por exemplo, até a sua vida, desde a sua infância, adolescência, até a fase adulta, ou até mais velho, isso tudo está em constante mudança. Nós mudamos a todo momento, todos os dias. Mas o Phillips Brooks aqui, ele vai falar que Deus é imutável e ele, através dessa imutabilidade de Deus, né, através dessa graça dele, pelo ser humano e tudo mais, nós utilizamos, né, desse dom de Cristo e pela nossa característica mesmo assim de pregador, nós, através da nossa vida, conseguimos falar para outras pessoas, né, dessa graça dele que é imutável. E isso é que é a beleza, né, da pregação. Tá? Um outro ponto aqui para a gente finalizar é justamente uma citação também do Martinho Lutero, que vai falar assim: a oração, a meditação e a tentação faziam um pregador. Ele fala isso, né? Pregação e meditação lhe darão um sermão, mas apenas a tentação, a experiência diária da vida, pode transformar esse sermão em uma mensagem. Legal. Então, assim, somente ele fala aqui com a tentação, com a experiência diária na vida e com Deus, você consegue transformar essa meditação em pregação, né? Então, Deus, ele quer usar você. Muitas vezes a gente se questiona assim: ah, Senhor, estou passando por uma provação, estou passando por uma tentação, eu estou triste, eu estou passando por situações difíceis na minha vida. Mas eu digo para você o seguinte, de que Deus, ele utiliza até do ruim para poder fazer o que é bom, né? Tem uma citação, né, uma frase aí bastante popular, né, no nosso meio, que fala que Deus usa até o inimigo, né, para trazer bênçãos. Mas eu digo que é justamente isso que acontece. Deus, ele está na nossa vida, Deus, ele está no controle da nossa vida. E se você entregou a vida para Cristo, então não tem o porquê se preocupar. Só basta a gente poder olhar para frente e olhar para o alto também. Por exemplo, eu quero encerrar com a Bíblia, né? Lá em Tiago 1, 2 e versículo 3 também, versículo 2 e versículo 3 vai falar que a tentação e a provação geram paciência, né? Então, seja paciente. Você está passando por momentos difíceis, seja paciente. Sabemos que no momento específico, no momento certo, Deus vai abençoar você. Deus vai fazer de você uma pessoa mais forte cada vez que você tentar, na verdade, e ser tentado. Tá bom? Deus te abençoe sempre. Continue firme na presença de Deus e todo momento esteja com Ele. Obrigado por ficar até o final, por ver esse vídeo. Eu espero que ele tenha agregado muito para os seus conhecimentos sobre pregação e até uma próxima.